E aí, meus amigos? Bom ou não? Esse é um canal de política e aqui a gente comenta política com humor sempre que possível. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa pesada, mas é Natal. E eu acordei hoje sentindo que eu tinha que compartilhar uma coisa muito minha com vocês. É Natal. Eu resolvi dar o meu testemunho. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Apesar que muita gente conhece o Natal pela época de dar presentes, de comer até passar mal, ou de levantar aquelas polêmicas familiares e, sabe, acabar com a noite de todo mundo. Mas o Natal não é apenas um feriado. O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. Um acontecimento tão importante que aconteceu há mais de 2000 anos e ainda assim o mundo para falar: Ele nasceu. Deus nos enviou seu único filho. Por quê? Para que você fosse salvo. E eu sei que é muito difícil, ainda mais em tempos de internet, onde a gente precisa de um vídeo para poder atestar que aquilo aconteceu, ou a gente precisa de uma testemunha que viu o fato rolar para você acreditar que realmente aquilo foi real. Então eu vim aqui contar para vocês o que foi que aconteceu comigo. Eu vim ser a sua testemunha. A maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal sabe que eu tenho um filho que tem asma crônica. É muito normal a gente passar por episódios de crise todos os meses. Isso sempre acontece. Mas em maio desse ano foi diferente. O meu filho teve uma crise igual ele nunca tinha tido, de fazer o suor ser frio, ser gelado, do medo paralisar. Quando eu me dei conta do que estava acontecendo, realmente, que não era uma crise comum, era assim que ele estava. Ai, Carol. Eu fiz uma dose de Aerolin tem meia hora. Ele com muita dor. A crise dele de tosse tinha intervalo de 15 segundos. Então imagina você ter uma tosse persistente que para por 15 segundos, volta, 15 segundos, volta. Isso cria uma dor abdominal por causa do esforço que você faz, tirando todo o mal-estar que isso te causa. E ele tão pequenininho ali, eu olhando para ele totalmente medicado, no ápice da pandemia, onde os hospitais estavam lotados, onde o meu filho, que tem uma imunidade relativamente menor do que os demais, não parecia ser uma boa ideia levar ele para o hospital. Eu liguei para a médica dele e a gente decidiu fazer isso em casa, seria o melhor para ele. Ele estava totalmente medicado. Tudo que poderia ser feito por ele num hospital estava sendo feito na minha casa com acompanhamento da médica dele, doutora Carol, muito obrigada. Estava acontecendo de hora em hora. Ele estava sendo totalmente amparado por tudo que a medicina tinha a oferecer. Então eu me dei conta que não tinha mais nada que eu pudesse fazer. A médica dele virou para mim e falou assim: a gente tem que esperar ele reagir aos medicamentos. Então a gente tem que esperar. E, gente, esperar é muito difícil, principalmente quando você está vendo seu filho sofrer. E aí, não tendo mais o que fazer, eu levantei o travesseiro da cama, colocando praticamente sentado, peguei ele no meu colo e eu abracei ele assim, e eu fiquei com ele assim, ó, nessa posição. E eu tava abraçada com ele, ele tossia, e eu abraçada com ele e não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E foi aí que não foi nem ensaiado, não foi nem premeditado, eu abracei ele e aí eu comecei, não era uma oração, era um mantra. Eu comecei a pedir: Deus, por favor, Deus, eu tô te implorando, por favor, poupa o meu filho. Deus, por favor, poupa o meu filho, por favor, deixa ele descansar, Deus, por favor. Eu pedi com todo o meu coração, eu nem sei te falar. Eu não sei te falar o que foi que aconteceu ali. Eu simplesmente me apeguei na única coisa que eu tinha para me apegar. E foi aí que ele estava no meu peito, eu abraçada, e aquele som perturbador na minha cabeça, que não saía, aquele som horrível na minha cabeça, e a gente abraçado, meu marido no pé da cama olhando pra gente, porque tudo que a gente podia fazer era esperar. E aí, de repente, aquele som parou. De repente, um silêncio absoluto. Foi imediato. Aconteceu o silêncio.
Eu ainda não tinha me dado conta do que tinha acontecido ali, porque aquele som estava preso dentro da minha cabeça. Eu ainda estava escutando ele. E aí, de repente, meu marido olhou para mim e falou assim: que oração poderosa, hein, mãe? Olha só o que você fez. E aí eu me dei conta que tinha parado. Que do nada ele estava aqui, naquela crise, e eu de olho fechado, eu não queria nem abrir o olho para ver que aquilo mesmo estava acontecendo, que aquilo tudo era real. E de repente eu abri o olho, ele estava aqui, dormindo, tranquilo, totalmente descansado. E aí foi estranho, porque eu ainda não tinha conseguido realmente entender que Deus tinha atendido a minha prece, a minha súplica, porque foi uma súplica. Enquanto eu estava implorando a Deus para Ele poupar e dar um descanso para o meu filho que estava sofrendo, e eu pedi isso com todo o meu coração, Ele me atendeu. E o meu desespero era tão grande que eu demorei para perceber. Eu precisei do meu marido falar: olha só, Deus te ouviu. Isso aconteceu comigo. Eu vi isso acontecer. O meu marido viu isso acontecer. E aí eu lembrei da minha mãe falando que oração de mãe era uma coisa muito poderosa. Por quê? Porque ninguém ama você como a sua mãe. Eu sei que pai é pai, mas mãe é mãe. Você saiu de lá de dentro. É um pedacinho, é uma extensão do coração da sua mãe, acredite. E aí eu comecei a me perguntar, sabe, desde que isso aconteceu, como que Deus conseguiu dar o seu filho pra gente sabendo tudo que ele ia passar? Como que ele conseguiu ver isso acontecer e não ir lá e falar: para de fazer isso, chega! E aí é fácil de entender quando você percebe que não só Jesus é filho de Deus, todos nós somos. Todos nós somos filhos do Senhor, e Ele passou por aquilo. Ele viu o que nós fizemos com o seu filho, porque Ele nos amava. Deus te ama. E eu não sei em que momento da sua vida você vai encontrar Deus, mas eu sei que Ele está esperando por você. Seja indo na igreja, seja através de um amigo que pacientemente te atende numa véspera de Natal e fica 1 hora no telefone com você te falando dele. Seja num momento de desespero, onde você implora ao único que pode te salvar. O que eu sei é que nesse Natal nós estamos celebrando a vida do Filho de Deus, que veio, que nos foi entregue, única e exclusivamente para nos salvar. E a gente todos os dias tem que trabalhar para que isso não tenha sido em vão. Nesse Natal eu quero desejar a você muita paz, muita saúde, muito amor. Abraça sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua tia, abraça a sua avó, abraça todo mundo que você ama, porque muitas pessoas esse ano perderam alguém muito especial e não vão poder estar fazendo isso que você vai ter o privilégio de fazer. Até porque a gente não sabe se você vai estar aqui amanhã para poder correr atrás desse tempo perdido. Não deixa para amanhã. Nosso tempo aqui é totalmente incerto e o futuro a Deus pertence. Eu não tô pedindo para você sair desse vídeo e correr para devorar uma Bíblia ou correr para uma igreja. Eu tô pedindo para você dar uma oportunidade, porque na hora que você permitir, Deus vai fazer um milagre em você. E aí é você que vai ser a testemunha. Tenha fé. É isso que Ele nos pede em troca da nossa salvação. É um preço alto, mas a vida eterna vale. Então é isso, galera. Eu queria dar o meu testemunho de milagre, de fé, de amor de Deus por nós, e que nesse Natal a gente não se perca no foco principal, que é a vida de Jesus, porque Ele vive em mim e em você, por mais que você ainda não tenha percebido isso. Feliz Natal, gente! Que nessa data específica todos nós possamos ter mais amor nos nossos corações. É tudo que eu desejo e é tudo que a gente precisa. E é isso. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.